Como é que eu, sendo QA, posso contribuir com o planejamento de um projeto ou com o planejamento de uma sprint? É sobre isso que nós falamos dentro desse vídeo. Eu diria que há pelo menos 3 grandes contribuições que você pode fazer sendo um QA dentro dessa atividade em si. A primeira delas é uma das que eu considero mais importantes e talvez mais simples para você que hoje atua como QA, que é o levantamento de riscos. Veja, riscos são basicamente a possibilidade de algo acontecer de ruim para o nosso projeto ou para o nosso produto. Às vezes, riscos também podem ser positivos, tá bom? Por exemplo, eu posso ter um risco positivo, que é o risco de a nossa aplicação bombar na loja de aplicativos e vender muito. Mas, quando nós estamos falando de testes e da contribuição de testes em si com o planejamento, o nosso foco acaba se voltando um pouco mais para o lado negativo da coisa. Então eu tento identificar quais são os possíveis problemas que podem acontecer no decorrer do ciclo que nós estamos aqui agora conversando para planejar. Então, esses riscos eles podem estar relacionados ao projeto especificamente. Por exemplo, eu sei que no passado já tivemos problemas com um fornecedor XPTO entregando o software. Eles nunca entregam no prazo. Então, é um risco que eles não entreguem no prazo também e isso afete o nosso planejamento. Mas também pode estar relacionado a produto. Por exemplo, de o nosso software ter um problema de queda durante uma Black Friday, porque a gente sabe que existe um determinado bug que ele aparece aleatoriamente, né? E que causa uma instabilidade nos nossos sistemas. Então, esse é um risco relacionado ao produto em si, ao software, entende? Então, eu, como sendo um QA, posso contribuir levantando quais são esses possíveis problemas que podem acontecer. Júlio, mas eu preciso especificar, olha pessoal, encontrei um risco de produto, encontrei um risco de projeto. Não, eu simplesmente falo do risco. Só de você falar disso, já vai poder contribuir com as pessoas que estão ao seu redor. Uma coisa que acontece aqui nessa primeira contribuição que eu falo para você, é que às vezes você se sente acuado ou acuada de falar algo que é negativo para as pessoas que estão ao seu redor. Porque tá uma vibe de positividade, todo mundo acreditando que tudo vai dar certo, que tudo vai ser as mil maravilhas, e de repente chega lá você e fala sobre coisas negativas que podem acontecer. Mas quer saber? Essa é a melhor forma da gente conseguir ter um bom planejamento. Então você, como QA, tendo já uma noção muito clara de quais são características que podem fazer com que a gente chegue no final tendo problemas, levanta essas informações. Eu digo para você, com toda certeza, isso é uma das suas grandes contribuições dentro de uma reunião de planejamento. Então, seja uma reunião de planejamento de projeto, seja uma reunião de planejamento de sprint, você vai falar sobre aquilo que você vê como sendo possíveis problemas que podem acontecer. Todas as vezes que a gente levanta um risco, as pessoas que estão ao redor logo vão vir na mente delas como é que eu posso evitar que esse risco se torne um problema em potencial. O nome técnico para isso é mitigação. Então, o que eu faço para mitigar esse risco? Entende? O que eu faço para mitigar o risco do fornecedor não entregar no prazo? Talvez uma gestão mais próxima. Talvez uma antecipação de quais são as dependências que eles têm para conseguir atingir o sucesso deles. E quando eu falo sobre aquele problema relacionado à aplicação lá que pode dar um erro relacionado à performance, com testes de software. Entende aqui agora a relação? Riscos. Quando a gente fala de levantamento de riscos, de análise de riscos como um todo, testes de software contribuem com a mitigação daqueles problemas. Então você já sabe que se existe esse problema, você pode, dentro desse planejamento de projeto da sprint, dedicar certo tempo ou esforço para tentar identificar, através de testes, se isso vai realmente ser um problema que vai afetar ali as nossas entregas. Bacana, né? Então essa é a primeira forma de você conseguir contribuir ativamente dentro de uma reunião de planejamento. A segunda forma que você pode contribuir com o seu time durante essas reuniões é que você mapeie qual é a estratégia que você vê
para testes dentro daquele projeto ou sprint. Então, dentro de um projeto, você vai ter lá um escopo do projeto, que te fala quais são as funcionalidades que serão desenvolvidas, as que não serão desenvolvidas, quais são as características que estão relacionadas à integração entre aquele escopo que está sendo realizado e outros. E quando a gente fala de uma sprint, a gente vê lá também que existe um escopo, mas esse escopo está definido por ali algumas histórias que podem ou não entrar para a sprint. Olhando para essas histórias previamente, tá bom? Olhando para esse escopo também do projeto previamente, você pode definir uma estratégia macro dizendo quais são os testes que poderiam ser feitos, quais são as técnicas que deveriam ser utilizadas, quais são as ferramentas que poderiam ser utilizadas, quais são os níveis de teste onde você acredita que deveria haver algum tipo de relação com a execução desses testes, quais são as características de qualidade que nós precisamos abordar, cobrir durante a execução desse projeto ou dessa sprint, e também quais são os mecanismos de revisão que nós deveríamos usar, ou qualquer outra mudança no projeto que seria necessária. Também é importante que a gente tenha nesse mapa algo como, por exemplo, quais são responsabilidades que poderiam ser atribuídas às pessoas que fazem parte do time durante a execução desse projeto, para que a gente pudesse, então, ter uma noção mais clara de o que é a figura completa do que deveria ser abordado quanto a testes. E essa figura completa deveria ser apresentada para aquelas pessoas que estão fazendo parte da atividade de planejamento. Então, seja dentro do planejamento de um projeto, ou seja dentro do planejamento de uma sprint, você tem um mapa que demonstra para as pessoas qual é a sua visão sobre o que deveria ser abordado quanto à qualidade de testes de software. Entendeu a ideia? Tendo essa ideia clara, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão se sentir muito mais confortáveis quando você falar sobre o que precisa fazer parte dentro desse projeto. É muito diferente de você chegar em uma determinada reunião como essa e dizer: tem muita coisa para testar, ou tem pouca coisa para testar, ou vocês já sabem, a gente sempre tem muita coisa para testar. Hey! Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, hein? E se você quer continuar recebendo conteúdo de qualidade, clica no botão inscreva-se, vai ser um prazer ter você aqui junto comigo. Esse é um tipo de interação que ela não dá muita confiança, não dá muita certeza para as pessoas que estão dentro daquela reunião de planejamento. Consegue entender? Então, nessa segunda contribuição que eu estou falando, que é com certeza uma grande contribuição que você pode dar, é você traçar uma figura que vai demonstrar para as pessoas o que é que a gente pode abordar como testes. Júlio, quando eu mostrar essa figura, as pessoas vão automaticamente dizer: ótimo, vamos fazer todos esses testes? Não, o que elas vão fazer na maioria das vezes é assim: olha, tem alguns pontos aqui dessa estratégia que elas não vão poder ser cobertas durante esse projeto. Nós temos pouco tempo e nós precisamos acelerar a entrega para a produção. Então, você, como uma pessoa que está ali provendo insights, vai então contribuir com uma seleção daquela grande figura, com uma seleção do que é mais importante. E vai dizer: esses daqui são os pontos mais importantes. Só que para que a gente atinja um determinado objetivo, nós vamos ter que reduzi-los a alguns outros. São esses. Olha, tendo esses itens aqui que são menos do que toda essa figura que eu projetei, o nosso risco de ter problemas na nossa aplicação vai ser aumentado. Todos vocês que estão aqui comigo concordam que a gente pode correr esses riscos? E as pessoas vão dizer sim, ou elas vão dizer não. Entende o que eu quero dizer? Mas, se você não tem esse mapa, fica super difícil de você contribuir com esse planejamento. Ok? A terceira grande contribuição que eu vejo é quanto à questão de esforço e tempo, quanto àquilo que precisa ser feito relacionado a testes de software. Ou também quanto a atividades relacionadas à qualidade em si, né? Então, é muito importante que eu tenha essa continuidade da questão dos riscos, da questão do mapa, porque essas coisas vão demonstrar para nós quais são os itens
que vão nos demonstrar o esforço e também o tempo que provavelmente nós teremos que investir em testes de qualidade de software. E quando eu falo desse tempo, desse esforço, eu não estou falando só do testador ou do QA, ou seja, lá da forma que você está lidando hoje com a responsabilidade em testes, mas também quanto de esforço ou de tempo a gente precisa ter também proveniente da parte dos desenvolvedores relacionados a testes de qualidade de software, ou mesmo com a gestão relacionada a testes de qualidade de software. Por quê? Porque tudo isso também vai demandar esforço, não só de quem testa, mas também de quem contribui de alguma forma para a construção do produto. Então, pensar em esforço e pensar em tempo ajuda você a contribuir também com as pessoas durante um planejamento de uma sprint ou de um planejamento de um projeto. A questão é você conseguir mapear isso e ter um fundamento na seleção do que se deseja testar. Uma hora como essa, não dá para você simplesmente dizer: acho que tem que ser 10 testes a serem feitos. E alguém te perguntar: mas como você chegou nesse número? E você falar: eu acho que é isso. Ou alguém te perguntar: quais são as características de qualidade que nós deveríamos abordar aqui? Você dizer: características de qualidade? Eu não conheço muito. Ou alguém te perguntar: quais são aqui os riscos que nós deveríamos abordar dentro desse planejamento e qual é o esforço que nós temos para eles? E você dizer: olha, o risco que eu vejo aqui é um risco que... E aí me dizer algum risco que não faz o menor sentido. Tá entendendo? Você precisa fundamentar as suas decisões. E fundamentando suas decisões, dar a clareza para as pessoas que estão fazendo parte daquela reunião. É isso que vai fazer com que você consiga contribuir de uma maneira profunda com aquela atividade de planejamento. Novamente, seja de projeto ou seja de uma sprint. Lembre-se, análise e levantamento de riscos é você mapear o que você entende como sendo necessário para testes ou para a qualidade de software. E terceiro, que você, então, possa contribuir com a questão relacionada ao esforço e tempo que você estima que seria necessário para todas aquelas atividades que foram mapeadas, ok? Fazendo isso, você vai com certeza dar uma contribuição muito grande para o time que estiver planejando aquela determinada demanda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar no botão curtir e também de se inscrever aqui no canal se você quiser continuar recebendo informações sobre testes de qualidade de software semanalmente. Até a próxima!